É, então, assim, primeiro, né, o diagnóstico, às vezes você não consegue, por exemplo, fazer um diagnóstico sem. Assim, normalmente, quando você, por exemplo, reportei, por exemplo, você fazer um diagnóstico aprofundado, fazer um exame do paciente, né, você tem que ter ali o login, a senha, entrar ali, integrar as contas e fazer, ou pelo menos ser administrador para fazer a análise, né? Você tem que ter eu falo a analogia com o médico, né? Você vai fazer um exame ali do paciente, ele tem que ter uma autorização, pedir as certificações lá para você ir lá no laboratório fazer a análise e tal. Um pouco reportei um pouco esse resultado do laboratório, né? E você vai ser o médico que vai analisar. Mas você também tem aquele diagnóstico que você consegue fazer olhando o paciente, né? Olhando sem enfiar uma agulha ali e tal e tirar o sangue dele, né? Então, esse diagnóstico prévio, às vezes você tem que fazer de uma forma mais simples, mas o que é legal? Se você tiver dados, benchmarking, ou dados da sua própria base, do que você conseguiu fazer, ou do que você viu que é legal ou não, como você falou aí dos 50 mil seguidores e tal, se você consegue ou comparar isso com um competidor, esse diagnóstico que você faz mais rápido, ele ajuda muito nesse começo, porque às vezes no começo não adianta, você não tem nada para fazer um relatório muito aprofundado, você não tem acesso, você não tem nada, então você vai olhar para dados de competidores, ou às vezes você vai olhar para alguns sinais que o cliente soltou, e fala assim, olha, seu site hoje está com esse problema, e eu sei que isso aí não vai, se você não resolver isso, você não vai sair do zero, né? Então você consegue fazer alguns diagnósticos baseado em percepção ali que você tem. Às vezes até pode usar uma ferramenta ou outra que vai te dar uma visão externa, né? Mas a visão interna é realmente quando a coisa já está rodando. Então isso é para quem é muito iniciante. Geralmente quem está iniciando muito não precisa usar tanto uma ferramenta como o Reportei. Geralmente o cara está iniciando, ele não tem nem tanto dado para analisar, né? Quando ele começa a gerar um pouco mais de tração, aí ele começa a ter alguns canais, aí ele começa a pensar, bom, agora eu tenho Facebook, Instagram, não sei o que, está funcionando, aí eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. E aí faz sentido ele começar a usar ferramentas e aprofundar nesse diagnóstico. Agora, num primeiro momento, um primeiro relatório, né, ele é muito mais sobre... eu falo que assim, num primeiro momento, você tem que mostrar um pouco e criar com seu cliente, lá no planejamento, algumas a RD Station tem uma nomenclatura legal para isso, que eles chamam de marcos do sucesso. É você criar uns pontos, né, de que você está chegando, pelo menos está começando a avançar na sua escalada. E muitas vezes esses pontos são coisas arbitrárias, assim, tipo, a gente conseguiu gerar os 50 primeiros leads, né? A gente conseguiu gerar os 5 primeiros, sei lá, comentários no YouTube. Às vezes você vai ter que ter uma meta um pouco menos, que pode ser, isso é vaidade? Às vezes é vaidade, mas no começo ela é importante para mostrar, a gente está saindo do zero, nosso carrinho aqui ligou o motor e está acelerando. Então, a gente tem que ter alguns indicadores. Então, eu sugiro você analisar os seus clientes que deram certo, o que eles faziam nos primeiros meses. E aí você pode criar padrões. Olha, eles tinham que ter atingido tantos acessos, eles já tinham que ter gerado tantos leads ou tantos seguidores, sei lá. E aí você pode criar esse padrão e já chegar para o seu cliente e falar assim, olha, daqui um mês a gente tem que estar chegando no ponto tal. Se a gente não chegar lá, alguma coisa a gente tem que ajustar. Então, esse começo é muito sobre pequenas vitórias, né? Conseguiu essa vitória, conseguiu o primeiro... por exemplo, uma coisa legal. Eu tenho que gerar lead, gerar... Se você conseguiu a primeira ligação, né? Eu fiz um anúncio, a pessoa entrou em contato, caiu lá no comercial. Seu cliente fala assim, pô, esse cara aqui fez alguma coisa, saiu do zero, porque sair do zero é mais difícil, né? Do 0 a 1 aí que é o mais complicado, depois a coisa anda. Então, ligar ali o motor é um pouquinho mais complicado e eu acho que evolui assim. E aí, quando você vai apresentar o relatório, eu falo apresentar já porque assim, é muito raro o caso você só enviar para um cliente, né? Às vezes você vai enviar, eu até falo assim, quando você tem uma rotina de enviar, geralmente quando você trabalha um projeto que não é muito estratégico, ou seja, não é muito caro para o cliente, ou o cliente não dá muita bola, né? Porque assim, imagina você está fazendo um investimento na Cobre Fácil aí para você crescer. Você quer saber o que está acontecendo, você precisa crescer. Você vai ficar, né? Você vai pedir o relatório, né? Se alguém não fizer. Então, quando a gente fala de crescimento do cliente, naturalmente isso tem que ser uma apresentação com uma lógica. Às vezes não vai ser uma reunião, não vai, mas você pode. Por exemplo, tem gente no Reportei que eles gravam um vídeo
explicando ali os pontos importantes do relatório, faz um texto e manda para o cliente com um relatório, vídeo, para o cliente poder ver e analisar quando ele quiser, não precisa ser uma reunião, né? Mas normalmente o pessoal faz uma reunião. E eu falo que a reunião, ela é muito mais uma reunião de planejamento do que de ficar, a gente conseguiu 10 seguidores, não é isso, né? A gente conseguiu, não é isso, é sobre, olha, aconteceu isso e agora a gente está fazendo isso para chegar lá. Então é sempre o futuro, né? É igual se você parasse no meio da estrada e ficasse falando do como que foi o trajeto até o momento. Não, você tá. Não, gente, agora a gente está aqui, a gente parou aqui no trevo, né, aqui na região tal, aqui em Minas Gerais, agora falta tantos quilômetros para a gente chegar lá no litoral, lá no Espírito Santo, né? O pessoal aqui de Minas vai muito para a praia. Então agora a gente vai parar aqui, vai reabastecer, mas ó, segundo aqui, o nosso tanque só precisa de mais 10 litros, a gente chega. Então, é isso que é o relatório, a reunião de planejamento de próximos passos, porque você viu o que aconteceu, ó, nosso pneu furou, a gente está sem step, então vamos arrumar o step agora e depois a gente continua a viagem, né? Você entende o que aconteceu e planeja. E aí você só envia, geralmente é aquele projeto que talvez você tenha que começar a chamar o cliente e falar assim, vamos fazer outra coisa, vamos crescer, vamos fazer, porque às vezes é aquele cliente que daqui a pouquinho ele pode sair. Se ele não está interessado e você também não tem o que falar com ele, talvez não é um casamento que está dando muito certo, né?